E agora chegou a hora de ouvirmos aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Quero convidar o nosso missionário Liedson, para vir até aqui. Quero falar um pouquinho sobre Liedson, Antes eu quero reforçar, já foi apresentado, o nosso evangelista Paulo, que é missionário em Moçambique, moçambicano, com a sua esposa, diaconisa irmã Amélia. Fiquem de pé para que a igreja possa vê-los aí. E uma salva de palmas para esse casal, O nosso irmão Liedson, ele é brasileiro e está lá em missão há quase 18 anos, Quase 18 anos, completa esse ano, Liedson? Então Deus fez um chamado a ele muito cedo, viu? Conhecemos Liedson. Liedson é meu primo, mas é como fosse meu irmão mais novo, pastor. Inclusive é o nome do meu irmão mais novo, Liedson. E Deus tem feito coisas grandes. E filho do coração, Raquel está dizendo ali. Ele é bem mais novo do que nós e ele tem um chamado desde cedo. E Deus realizou esse chamado na vida dele, Ele já contou um pouco aqui, ele já teve umas 3 vezes aqui, não é, pastor? Mas Deus tocou no nosso coração, que quando ele disse que estava vindo agora, no mês de fevereiro, para cá, e Deus coloca ele na agenda desde outubro, que a gente tinha combinado, e Deus permitiu, chegou o dia, chegou a hora. Deus fez coisas grandes, trabalho maravilhoso, muita gente conhece o trabalho de Liedson, no Instagram aí, pastor Liedson, @ missionário _ Liedson. Missionário _ Liedson, no Instagram. Muita coisa linda que Deus tem feito lá em Moçambique. Então, nós vamos orar por ele agora e Deus vai usá-lo aqui da maneira que ele quiser. Nós conhecemos Liedson e sabemos que ele tem cumprido o ID do Senhor na vida dele, E ficamos felizes, já quase 18 anos, nós acompanhamos ele e estamos por aqui orando por ele. E nesta noite nós vamos orar para que Deus possa usá-lo de maneira grandiosa. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, através do Teu servo, Senhor, que veio de tão distante, mas já estava na Tua agenda para que pudéssemos estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz de uma maneira especial nas nossas vidas, como Tu tens falado sempre, Senhor. E é importante que nós estejamos ligados, agradecidos a Ti, por mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu nome neste culto da família, Senhor. E neste momento te pedimos, Senhor, para que use Teu servo, para que ele possa falar aquilo que Tu queres falar com a Tua igreja, Senhor. E que possamos receber a Tua palavra nesta noite, através do Teu servo. Fica conosco desde agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Com alegria eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero falar da honra e da alegria de estar aqui. Saudar os amados pastores aqui presentes. Nosso pastor Eliseu. Olha, que bênção poder estar nesse lugar e poder falar de missões, falar da palavra do Senhor. Isso enche o nosso coração por esse privilégio. Estou muito feliz em estar nesse dia reservado por Deus para estar aqui. Quarta-feira já estaremos voltando ao campo missionário, mas muito alegre por, nesses últimos dias, correndo com documentos, alguns detalhes, ter a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com a amada igreja. Amém? Queridos, já foi feita a apresentação e muito bem. Eu sou da cidade de Ceará-Mirim, minha esposa de São José de Mipibu. E Deus nos fez promessa com 9 anos de idade. Com 11 começamos a ministrar. Com 12 já éramos o 3º professor da escola de adolescentes, Escola Bíblica Dominical, na classe de adolescentes. E a partir daí até meus 23 anos, quando mais uma vez em casa, Deus disse assim: vai para Manaus. A minha mente era que lá era só índio, Nunca tinha ido para lá. E obedeci, conversei com minha esposa, ela de novo disse sim. Vendemos o pouco que nós tínhamos, compramos 2 passagens, fomos para Manaus. A promessa de Deus é que seria muito rápido o que ele ia fazer em Manaus para cumprir o que tinha me prometido
quando eu era apenas uma criança. E assim foi, 1 ano e 4 meses depois, abriu 2 vagas para Moçambique, 2.500 candidatos, e nós resolvemos colocar a nossa ficha para se inscrever. O nosso pastor assinou a carta, e quando eu fui deixar na Secretaria de Missões, a Vimadã, Visão Missionária do Amazonas, e eu entrego a minha carta, o secretário de missões, o secretário do secretário de missões, ao receber, apontou assim em cima de um balcão, um volume muito grande de fichas, e ele disse: a sua vai para ali. Eu disse: mas não tem problema, uma dessas vagas é minha, porque Deus disse que eu iria. Ele olhou para mim e sorriu pelo sotaque, ele disse: nordestino, né? Eu disse: exatamente. Aí ele fez: muito confiante você. Eu disse: não, a confiança não está em mim, a confiança está em quem me mandou para cá. E realmente, ficamos nos 2.000, nos 1.500, nos 1.000, nos 500, nos 100, nos 10. E quando estava aquele grupo de 10, eu estava ainda com mais confiança que eu iria. A fé tinha triplicado, muito mais vai se cumprir, uma dessas vagas é nossa. A convenção se sentou e debateram o quê? Enviar 2 missionários de Belém, iam 2 do Pará, 2 de Belém e 2 de Manaus, enviar 4 missionários que não tivessem experiência no campo era um risco muito grande, porque o trabalho em Moçambique começou desde 96, então mandar 2 novatos para assumir igrejas, e eles não se adaptando ao campo, iriam ter de trazê-los de volta, arranjar campo para eles, mesmo eles não tendo cumprido a missão que lhes foi confiada. E eles então se sentam e sabiamente, hoje entendo isso, decidiram que nenhum daqueles 10 ia mais. Nenhum dos 10 vai mais para Moçambique. Vamos pegar 2 missionários que já voltaram do campo e já provaram o seu valor e vamos reencaminhá-lo ao campo missionário outra vez. Escolheram os 2, tudo certinho. E quando a notícia chegou para nós, era um sábado, eu lembro que eu chorei o sábado inteiro. O domingo eu dirigi uma congregação em Manaus, eu não consegui dirigir o culto, porque eu só chorava, eu tinha certeza que a vaga era minha, e a minha esposa me olhava chorando e dizia: mas tu está chorando por quê? Tu não disse que tem certeza que é tua vaga e tu está chorando ainda. Eu disse: não, é porque eu tenho certeza, mas olha aí, tudo está ao contrário. Parece Noé sabendo que ia pousar em algum lugar, mas só estava vendo água durante tanto tempo. Então chega um momento que tem que soltar um corvo, uma pomba, cara, essa terra tem de aproximar de alguma maneira. E exatamente estava assim meu coração. Domingo, segunda-feira, eu estava apresentando alguns irmãos da igreja ao diaconato e também sendo apresentado pelo pastor geral, também ao diaconato mais uma vez. Fui consagrado a obreiro 2 vezes, a diaconato 2 vezes. E aí naquela segunda-feira, estava ali no meio da 1.500, eram 1.500 diáconos sendo consagrados naquele dia. E quando eles estavam ali, palestrantes, um após o outro, e subiu o secretário de missões, que teve a ideia que não ia mandar mais novatos para o campo missionário. Ele recebeu a tribuna. Pastor Eliseu, meu coração logo deu uma fechada, disse: rapaz, foi esse camarada que estragou tudo, ó. Coração fechou. Olhei assim para ele, eu sou sincero em dizer que eu não estava muito amigo não. Mas na medida que ele foi falando a palavra, irmão, a palavra foi tão boa, a unção foi tão grande, e eu já estava ali dando glória a Deus, aleluia, porque era a voz de Deus falando, ministrando, ensinando, a servir, a ser servo. E ele começou a dizer assim, entrou para um caminho que talvez ele nem tenha percebido, dizer que quando a gente serve, Deus honra os que servem. E eu lembrei de toda a minha trajetória servindo a igreja do Senhor em São José do Mipibu, tá aqui meus primos que são prova disso desde muito novo. E quando eu ouvia tudo aquilo, de repente ele disse: Deus mandou dar uma palavra para alguém aqui. Rapaz, houve um silêncio, 1.500 diáconos, houve um silêncio geral. E quando ele disse: Deus mandou dar uma palavra, eu calei, eu disse: aí vem coisa. E ele disse: assim diz o Senhor, ainda que a convenção se sente e diga que você não vai para aquele lugar, eu, Senhor, estou dizendo que você vai e você vai. Oh, aleluia! Irmãos, e passou, isso é uma segunda, terça, quarta-feira, o telefone toca, é o meu pastor, pastor Aldenor do Vale. Ele ligou para mim e disse: Liedson, como você está? Eu disse: pastor, eu estou aos pedaços, mas eu estou inteiro. Ele sorriu
Como é que está os pedaços e está inteiro, menino? Eu disse: o senhor sabe, estou pronto, o que é que o senhor precisa? Ele disse: eu não preciso de muito, eu só preciso que amanhã, 9 horas da manhã, você vá com todos os seus documentos à Secretaria de Missões. E eu disse: por quê? Ele disse: um dos missionários experientes, que já estava tudo certo, simplesmente ele disse agora que não vai mais. Ficamos até 3 horas da madrugada tentando convencê-lo, mas não sei o que deu na cabeça dele. Ele disse que não é a vontade de Deus, ele não vai. E entre os 10, a única vaga que ficou, você foi escolhido para servir ao Senhor em Moçambique. Quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Queridos, por favor, abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Segundo livro de Reis, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Por causa do tempo, me permita ler. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com a sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Tendo certeza que você tem conhecimento sobre esse assunto, me permita, por favor, detalhar a situação que nós acabamos de ler, para que dessa maneira você consiga compreender ainda mais a largura e a profundidade do mal que Judá está passando nesta ocasião, nesse momento. Sendo assim, eu peço que você acompanhe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 20, ele tem um texto que está ligado diretamente ao que nós estamos falando. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido, ouça, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Com o pecado da humanidade, Deus faz uma promessa de redenção lá em Gênesis 3 e 15. Quando Adão e Eva, eles pecam, a promessa era que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus então, que é fiel para cumprir com a sua promessa, começa os trabalhos desse cumprimento. Dos filhos de Adão, ele toma 7. Dos filhos de 7, podemos já ir direto, ele toma Noé. De Noé, ele vai escolher Sem. E dos filhos de Sem, ele escolhe a Abraão. E nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 12, no versículo número 3, ele dizendo: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E ouça, em você serão benditas todas as famílias da terra. Neste ponto exclusivo, falava daquele que haveria de vir, e aquele que veio, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E ele diz que a partir de então, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Abraão nasce Isaque, e de Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e Deus toma Jacó. Salmo 135, no verso 4, ele diz: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Gênesis 49, 5, em Israel, 12 filhos, ele escolhe a tribo de Judá, e ele promete que o cetro real não se apartaria de maneira alguma da casa de Judá, e ele diz assim: até que venha Siló, Xalá, que significa descanso, o pacífico. Isaías, falando sobre ele, disse que ele o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
O pacífico estava profetizado. E o reino de Israel agora estabelecido, você conhece, é tirado do Egito, passa pelo deserto, agora estão na terra de Canaã. Durante 300 anos é relatada a história no livro de Juízes. Juízes se sucedem após Josué, até que o povo pede um rei. Deus lhe dá um rei segundo o coração do povo. É preferível ter um rei segundo o coração do próprio Deus. Saul é dado ao povo, e o Reino Unido está Saul, está Davi e está Salomão. E logo no filho dele, logo a seguir, Roboão, esse reino então vai ser dividido. A Bíblia vai falar que Deus amou a Davi de uma maneira tão linda, por ser o seu coração segundo o coração de quem? De Deus. E aí lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, Deus olha para Davi e diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre. Se você ler o versículo 15, diz: ainda que o seu descendente erre, a minha misericórdia não se apartará dele. Olha isso, Deus estava fazendo uma aliança tão forte com Davi, a ponto de dizer: se porventura o teu filho vier a errar, mesmo assim eu terei misericórdia da tua descendência, por causa do amor que eu tenho com você. Isso é bonito de ver, porque quando a gente olha para o restante da história, essa promessa nos surpreende. Porque você olha para o reino do norte, 9 dinastias, 9 famílias reinaram sobre o reino do norte. Quando na monarquia de Roboão, o reino é dividido, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, Judá e Benjamim na casa de Davi. Olha, o reino do norte, 9 dinastias, 19 reis, durou 240 anos, em 722 cai todo o reino do norte. Mas Deus tinha uma promessa com Judá, e a promessa vai mostrar a história. Apenas uma dinastia reina sobre todo o reino de Judá. São 19 reis e uma rainha que forçada tomou o poder. 395 anos, e só é parado pelo cativeiro, aonde em 586, no último ataque de Nabucodonosor, que leva cativo Judá durante 70 anos. Mas mesmo assim, a lamparina de Davi continuou acesa sobre Judá. Mesmo passando o cativeiro, o reino volta, e a Bíblia vai mostrar em Mateus o Nazareu surgindo, e o cego olha e responde, grita: eis aí o filho de Davi. E eu entendo que ele é o que tem misericórdia de mim. Oh, aleluia! Isaías capítulo 11, versículo 1. O texto é mais claro e específico: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jeremias também profetiza a mesma coisa, dizendo que da família de Davi nasceria um renovo justo. E aí você já viu, a promessa estava feita, a misericórdia, ainda que o povo errasse. Roboão erra, mas a misericórdia de Deus permanece. Aí você vai ver Abias, você vai ver Asa, e você vai ver Josafá. Mesmo eles errando, a misericórdia de Deus permanece sobre a vida deles. Josafá então toma uma decisão. Ele, ao ver o reino dividido, e ele era amigo da família do reino do outro lado, ele resolve então unir de novo as duas nações através de um casamento. Olha a bobagem, é loucura tentar unir aquilo que Deus separou. Se Deus disse fica de um lado, fica do outro, não queira forçar algo que Deus já mandou para longe. Ele tenta fazer isso. Ele pega seu filho Jorão e conversa com Acabe e quem? Jezabel. Olha os sogros. O pior casal da história da Bíblia. Ele resolve unir o seu filho com a filha deles, Atalia. O casamento foi feito. A Bíblia vai falar que Jorão foi um rei idólatra. Ele foi um rei tão mau que em 2 Crônicas 21:7 diz que ele foi o rei que morreu e não deixou saudade. Olha que gente boa. Será que alguém vai sentir saudade de você quando você morrer?
ele foi um rei que morreu e não deixou saudade. Mesmo assim, a misericórdia de Deus permaneceu sobre a casa de Davi. O texto vai continuar falando e vai continuar mostrando que ele morre de uma morte terrível. E Acasias, o seu filho, assume o poder. Mas também ele é assassinado, ele não dura nem um ano direito no trono. E aí a Atalia, a filha de Jezabel, agora do lado de Judá, ela resolve dar um golpe de estado e tomar o poder para si. Aí o problema começa. Porque havia uma promessa, qual? Que sobre a descendência de Davi permaneceria alguém sobre o trono. Ela, o que é que ela faz? Recolhe e pega todos os seus netos, prende numa sala e resolve matá-los a todos. Porque ela queria o poder para si. O caos em Judá está estabelecido. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, então ela se levanta para destruir toda a descendência real. E ela ainda vai conduzir toda a nação de Judá à idolatria. Assim como no Egito, o plano de matar as crianças era uma tentativa para impedir o plano salvífico de Deus, pois eliminaria o povo de onde haveria de vir o Messias. Agora, mais uma vez em Judá, o diabo ele pensa o seguinte: se os reis pecam, se os reis tropeçam e a misericórdia de Deus permanece sobre eles, agora eu destruo todos eles e a misericórdia não repousará sobre ninguém. Qual era o pensamento do diabo? O meu objetivo é frustrar os planos de Deus, eliminando a família de Davi, para que o Messias não viesse. Mas o Deus que cuida do povo é o Deus que cuida da família também. Então, para que o inferno entenda de uma vez, o Deus que cuida da igreja é o mesmo Deus que cuida de cada família que está presente neste lugar. Não adianta ele fazer planos, estratégia para destruir, para acabar. Você tem um Deus que preserva os seus e cumpre com as suas promessas. Atalia está sentada no trono. Ela está matando, ela está aterrorizando. O reino de Judá está mergulhado em um caos de dificuldade, um tempo sombrio. Parece sim que a descendência de Davi não tem como escapar. Mas de repente, quando parecia que tudo era um caos e que não havia saída para a família de Davi, como uma brisa no meio do calor, como um sorriso em meio à tristeza, como a luz no meio das trevas, um jardim que floresce no meio do deserto, surge o versículo de número 2. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos dos reis que seriam mortos, e o pôs juntamente com sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Entre diversos personagens femininos da Bíblia, poucas foram tão necessárias no plano de Deus como essa mulher, que muitos nem conhecem o nome, chamada Jeozeba. Uma mulher que floresceu num tempo de crise, no período de caos, onde todos estavam atemorizados. Ela se levanta: é preciso fazer alguma coisa. Está matando todo mundo, mas não vai matar todos da minha casa. Deus precisa de Jeozebas, de pessoas com ânimo, com força, para defender a causa e a promessa de Deus no meio dessa geração incrédula. Oh, aleluia! A semelhança de Sifra e de Puá, que no silêncio, mas com atitudes, salvaram o povo, Jeozeba salva a descendência da promessa. Em tempo de crise, quando o faraó se levanta, Deus conta com Sifra e com Puá. Mas para Atalia, Deus tem Jeozeba para salvar aquela descendência. Para o adultério que se levanta, para a morte que se levanta contra a sua casa, para a doença que quer afrontar, para a discórdia que quer se instalar, Deus tem você plantado nesta família para dizer: aqui não, aqui tem um soldado de guerra, aqui tem alguém de sangue real para fazer a diferença. Oh, aleluia!
Atalia ou Joseba é a pergunta hoje. Atalia está matando, mas Joseba está salvando. Quem é você nesta família? Quem é você no seio dessa família? A que mata com palavras, o que mata com palavras, o que fere com atitudes, o que machuca, e no lugar de construir está destruindo? Ou será que você é aquela que está salvando, mesmo pagando um alto preço, mas está de joelho no chão na madrugada, derramando lágrimas e dizendo: Jesus, olha a minha casa, socorre a minha família? Quem nós somos? Deus colocou-nos com um propósito de melhorar esse mundo, não para consertar o mundo. Eu estou aqui para produzir frutos, você está aqui para produzir frutos. Pode apertar, não tem picos, pode machucar, porque quem é servo de Deus exala perfume no momento de maior adversidade. Como é que essa mulher teve essa coragem? Da onde ela surge? Em Crônicas, capítulo 22, ela é chamada de Jeozebate. Joseba era uma princesa. Seu nome vai significar juramento, aliança, ou quem sabe, o Senhor é o meu juramento. Eu tenho aliança com o Senhor. Só se levanta no tempo de tempestade quem tem uma aliança com Ele. Porque quem tem aliança com Ele sabe que não luta sozinho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. Por quê? Porque você tem aliança com aquele que protege. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho e cuidou de um povo, o mesmo Deus que transformou água em vinho e andou sobre o mar, é o mesmo Deus que está hoje ao teu lado dizendo: não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ela se levanta porque tem juramento. Ela se levanta porque tem uma aliança. Ela não se corrompe, mesmo em meio a toda a influência que Atalia estava mantendo ali. Exército do lado de Atalia, todo mundo com medo, mas ela estava firme, porque ela tinha uma aliança com Deus. Imagina, uma princesa criada na casa real, tendo o melhor para ela. De repente, a sua vida devastada. Seu irmão morre. Seu pai primeiro, depois seu irmão. E agora ela vê que seus sobrinhos todos estão sendo mortos pela sua madrasta. Olha o caos agora. Eu imagino o tamanho da dor dessa mulher. Ela não deve ter se sentido, ela deve ter se sentido impotente, desesperada, sem saber para onde ir, por causa daquela maldade e daquela injustiça. Ela, aos nossos olhos, por ter sido ferido e os seus familiares assassinados, teria todos os motivos para produzir espinhos, para ser amarga. Mas ela resolve florescer. Podem estar te ferindo, mas você pode dar uma resposta diferente. Podem estar te machucando, mas você pode dar uma resposta diferente. Você não precisa produzir espinhos. Talvez você esteja se armado e dizendo: amanhã eu vou lá, eu vou dizer e eu vou falar tudo o que eu penso. É hora de tu ficar calado e deixar Deus falar através de você. Quem tem aliança não produz espinhos. Ela poderia pensar: eu tenho os mesmos direitos que ela. Se ela tem direito ao trono, eu tenho também. Não, Josebate sabia qual era o seu lugar. Eu não fui chamada para esse lugar. Eu não fui chamada para reinar. Mas eu sinto que agora Ele me convoca para ajudar e salvar a linhagem que há de reinar sobre esse trono. Era uma princesa que estava à disposição. Às vezes Atalia está matando todos, porque não há uma princesa, não há alguém de sangue real na casa. O que é alguém de sangue real? É aquele que já é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
Olha como está a minha família. Fulano está com o casamento sendo destruído. Olha o que está acontecendo com minha casa. Eu acho que eu vou embora, eu já não aguento mais. As drogas estão querendo levar meu filho. Por que será que isso está acontecendo? Será que está faltando alguém de sangue real dentro desta casa? Porque se você tem o sangue real, assim diz o Senhor, levante-se, porque eu tenho uma aliança contigo. Põe a tua boca no pó, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. O que é que acontece? Aonde tem alguém com aliança, se a família tem alguém com aliança, tem alguém que está velando, guardando, clamando, se colocando na brecha, e o poderoso age através da vida de cada uma dessas pessoas. Josabade estava à disposição mesmo com risco de vida. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Há uma outra particularidade na casa de Josabade. Sabe qual é? Ela era casada com um sacerdote. É o único caso na Bíblia onde um sacerdote se casa com uma princesa. O que é que eu aprendo com isso? Joseba era casada com Joiada, um sacerdote. Se quer ter uma princesa em casa, meu irmão, é necessário ser um sacerdote dentro de casa também. Um sacerdote tem condições de ter uma princesa em casa. Por quê? Porque ele vai gastar tempo em oração, ele vai cuidar, ele vai jejuar por ela, ele vai ser o exemplo de Cristo dentro de casa. Quer ter uma princesa em casa, mas não é um sacerdote. Não tem, não combina, não tem como. Mas também, se você quer ter um sacerdote em casa, seja uma princesa também. Amém? Tem uma princesa do seu lado aí, tem? Os pastores, não deu nem para olhar de lado, né, pastor? Só homem um do lado do outro. Glória a Jesus. Irmão, Joseba estava disposto a ajudar. Uma mulher livre de ambição. Ela vai tomar uma decisão. Porque se ela está vendo a família ser destruída, ela toma uma decisão. Ela entra no palácio, aonde estavam os filhos de Acasias. E eu fico imaginando, eu primeiro lendo o texto, eu me perguntei, como é que ela conseguiu entrar no lugar que com certeza estava bem armado. Mas ela era uma princesa, vestida de princesa, entrando no palácio. Os soldados até queriam barrar ela, mas via a autoridade do sangue real que havia sobre ela. Como parar uma mulher que tem a unção e a autoridade de Deus sobre ela? Como parar um varão que a unção de Deus é derramado sobre ele? Ele vai em qualquer lugar. Aonde estão os meus filhos? Meu filho se lançou na prostituição. Demônios estão guardando, dizendo ninguém toma. Mas quando um pai, uma mãe, um irmão que ora e que tem aliança com o Todo-Poderoso, resolve tomar posse daquilo que ele é, filho do rei, ele levanta sobre a autoridade, ele se dirige, e os demônios não podem fazer nada, porque há uma aliança, há uma autoridade real sobre a vida daquele que tem intimidade com Deus. Oh, aleluia. Mas não é na nossa força, é o sangue em meu nome. Jesus, ele disse em meu nome. A autoridade está sobre nós, não por nossa causa, é por causa dele. Ah, pastor, mas eu sou falho, mas ele é perfeito. Eu não tenho força, mas ele tem toda a força. Eu não tenho capacidade. Jesus te chamou dizendo, é você que eu quero para ser atalaia dentro desta casa, dentro desta família. A história vai mudar. Oh, aleluia. Ela se posiciona. Ela entra e ela olha os filhos do rei. E agora a mente está pensando, quem eu salvo? E os olhos dela batem sobre Joás. O que me chama a atenção, sabe o que é? É que Joás significa fogo de Deus, ou significa Deus deu. Ela, na hora, imagino eu, olhando para Joás, ela pensa, Atalia, em Joás você não vai tocar. Joás é Deus deu, então é o quê? Aquele que Deus me deu, você não leva. O que é que Deus deu para você que o diabo está querendo destruir?
O que ele está querendo destruir na tua casa? A paz. Ele quer levar o marido, ele quer levar a esposa, ele quer levar os filhos, ele quer perturbar a comunhão, mas foi Deus quem deu a paz, foi Deus quem deu o marido, foi Deus quem deu o filho. Olha, seja como ela, com autoridade entre no ambiente de guerra, ponha os teus olhos sobre o teu Joás, aquele que Deus deu, e diga: Atalia, diabo, neste você não toca, porque foi Deus quem me deu. Não toca no casamento, não toca na família, não toca no emprego, não pode tocar na tua saúde, porque você tem um rei que luta, que protege, que está nessa batalha ao teu lado. Oh, aleluia! Esta é uma mulher que tem autoridade, que se levanta e toma uma decisão: no meu Joás você não toca. Ela pega o Joás e vai esconder aonde? No templo. Não há lugar melhor do que esconder. Esconda no Senhor. Esconda na casa de Deus. É na leitura, é no jejum, é na oração que você preserva, que você guarda, que você protege. Ela protegeu naquele dia na mente dela um familiar. Ela estava protegendo a promessa. Se você tem promessa, proteja ela em oração. Proteja ela em oração. Ela guardou a promessa, o propósito de Deus. Deus usou uma mulher que o nome dela não torna a ser citado, mas ela não queria glória. Ela queria que a glória fosse dele mesmo. Anos depois, lá na cidade de Belém, uma virgem concebe, e o nome dele é Jesus, o Senhor que salva. Eu sou salvo por causa dele, você é salvo também por causa dele. Mas na história, uma mulher chamada Joseba tomou uma atitude para salvar a sua família e todas as famílias da terra. Eu pergunto, você, hoje, está na hora de tomar uma atitude. Se colocar na brecha e dizer: Senhor, eu vou ser o sangue real da minha casa. Eu vou pagar o preço em oração, em clamor, em intercessão. Eu já não falo mais. Não, pelo amor de Deus. Continue falando, continue chamando a atenção. Continue dizendo: filho, não é por aí. Você disse: já vou lavar as minhas mãos. Não faça isso. Deus te colocou para continuar lutando, guardando, orando, falando. É a luz no meio das trevas que Deus tem levantado no meio da família. O tempo já foi embora. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que você se levante hoje com força. Se levante hoje com força e diga assim: eu vou defender a minha casa. Eu ficarei na guarda da minha casa. Eu vou proteger. Eu não vou permitir que a Atalia destrua a paz, que a Atalia destrua a minha família, a minha casa, os bens que Deus tem me dado. Não, eu vou me posicionar, mesmo em silêncio, mesmo que ninguém me veja, mas eu estarei clamando diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem a resposta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É tempo de se levantar. Chega de ficar acomodado assistindo o que a Atalia está fazendo no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Posicione-se hoje. Se posicione hoje e diz: já chega no meu Joás, naquele que Deus me deu. Não toca, não toca, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu quero lhe convocar a uma intercessão pela sua casa agora. É você que vai clamar, é você que vai interceder. É você dizendo: Senhor, me disponibilizo ao teu plano, ao teu projeto. Mas a minha história, olha o que aconteceu com minha família, olha o que o meu pai falou. Presta atenção, a tua história está escrita muito antes pelo Senhor. A tua história já estava escrita, mas meu pai disse: mas o teu pai que está sentado no trono pensa diferente. Ouça ele, sinta ele.
Não é o adultério que vai definir, não é de maneira alguma a violação que vai definir, não é a acusação de alguém que vai definir. A minha história é essa. Não, antes Deus tinha um plano. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele olhando para Jeremias, ele conta a história que ele tinha. Não importa a história que aconteceu, o pai já escreveu uma outra história. Jeremias, antes que você chegasse ao ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Lá dentro eu já te separei. As nações eu te dei por profeta. Você é o profeta de Deus na sua casa, na sua família. Então eleve a sua voz em intercessão. Eu quero convidar aqui o casal Ash para fazer uma intercessão. Esses moçambicanos cheios de Deus vão interceder pela sua vida, e você vai se disponibilizar diante de Deus, dizendo: Senhor, estamos na brecha, eu estou na brecha. Você sabe, o Espírito Santo está trazendo à tua memória agora nome de pessoas, parentes, pessoas que você já estava quase desistindo, mas hoje o Senhor te chama a responsabilidade. Não é tempo de parar, é tempo de continuar. Oh, aleluia! Começa a orar, começa a falar com Deus agora. Oh, Jesus! Vai fazer mal a tua